caros alunos! Bem-vindos a mais uma disciplina de nosso curso. Sabemos que a inclusão de alunos com deficiência física no ensino regular é alvo de frequentes discussões e incertezas. Assim, esta videoaula e nosso caderno de estudos tem como objetivo lhe fornecer conteúdos que possam propiciar a reflexão e a construção de uma prática pedagógica destinada a esse grupo de alunos. Buscando entender a deficiência física, este material lhe fornecerá terminologias e exemplificações que possibilitem o entendimento do contexto que cerca os alunos com tal deficiência. Para que você possa compreender melhor esse contexto, esta disciplina aborda os seguintes assuntos. Capítulo 1. O conceito de deficiência física, suas características, classificação, causas, recursos disponíveis necessários ao cotidiano do deficiente físico, acessibilidade e barreiras impostas a esse grupo de deficientes. No capítulo 2, a paralisia cerebral, que constitui o grupo de deficientes físicos mais comum presentes nas escolas regulares. No capítulo 3, estudaremos as distrofias musculares, em especial a distrofia muscular de Duchenne, que é a mais grave e incapacitante das distrofias infantis, refletindo sobre as principais implicações do processo de inclusão desses alunos no ensino regular. No capítulo 4, estudaremos as lesões medulares congênitas e adquiridas, outra causa de deficiência física, e buscaremos fornecer alternativas para diversificar a prática pedagógica, estabelecendo relações com a paralisia cerebral e as distrofias musculares. E no capítulo 5, estudaremos a inclusão escolar dos alunos com deficiência física e a formação e atuação do professor na perspectiva da inclusão. Por fim, esperamos que este material seja um importante subsídio de apoio para auxiliá-lo na viabilização da inclusão escolar dos alunos com deficiência física. Olá! Neste capítulo, nosso objetivo é estudar a deficiência física, identificando seus diferentes conceitos, suas causas e sua classificação, assim como suas implicações no cotidiano das pessoas deficientes, destacando as questões que envolvem o acesso e permanência dos deficientes nos diferentes espaços sociais. Você verá que são vários os agentes etiológicos que causam a deficiência física, gerando quadros que são estáveis e outros que são progressivos, mas que merecem nossa atenção constante por necessitarem de cuidados específicos. Nesse sentido, destacamos dois pontos principais: as tecnologias assistivas e a acessibilidade. As tecnologias assistivas são diversos recursos disponíveis que podem ser oferecidos aos portadores de deficiência física. Esses recursos têm como objetivo ampliar as habilidades funcionais desses indivíduos, proporcionando maior independência, qualidade de vida e consequente inclusão nos diferentes espaços sociais. Você constatará que as tecnologias assistivas envolvem diversas modalidades como a comunicação ampliada e alternativa, que é destinada a pessoas que possuem dificuldade de se expressar através da fala, a mobilidade alternativa, que é destinada aos indivíduos que apresentam dificuldades de locomoção. Essa modalidade envolve o uso de cadeiras de rodas, andadores, bengalas, muletas e pranchas de deslocamento. Outra modalidade é o posicionamento adequado, através de recursos que oferecem melhora da postura em cadeira de rodas, carteiras escolares e estabilizadores. Também o acesso ao computador, com adaptações como teclados alternativos, softwares especiais ou mouses alternativos. Também as adaptações de atividades de vida diária, destinadas à higiene e alimentação. E, por fim, a acessibilidade e adaptação de ambientes como rampas e banheiros adaptados e o transporte adaptado. Portanto, as tecnologias assistivas podem representar a possibilidade de um deficiente físico conseguir realizar uma atividade, pois, sem esses recursos, ele poderia não apresentar habilidades suficientes, impossibilitando essa realização. O segundo ponto que destaco é a acessibilidade. A acessibilidade significa a possibilidade das pessoas com deficiência física utilizarem com autonomia e segurança os diferentes espaços físicos, mobiliários e equipamentos, tendo assim acesso à educação, saúde, lazer e ao trabalho. Ela é representada pelo Símbolo Internacional de Acesso e, para que seja possível a sua viabilização, faz-se necessária a remoção dos obstáculos que impedem a inclusão dos portadores de deficiência em todos os segmentos da sociedade. Esses obstáculos são chamados de barreiras,
que limitam ou impedem o acesso à liberdade de movimento e à circulação de pessoas com deficiência física. Essas barreiras podem estar presentes nas vias públicas, no interior de edifícios públicos e privados e no transporte. Então, todos esses fatores devem ser observados para que o deficiente físico possa participar efetivamente do convívio social entre seus pares e os demais membros de uma comunidade. Enfim, você encontrará no capítulo 1 do Caderno de Estudos maiores informações para aprofundar seus conhecimentos sobre o contexto que cerca o deficiente físico. Olá! Neste capítulo você estudará os conceitos referentes à paralisia cerebral, sua classificação e suas principais características apresentadas em cada tipo de sequela provocada por essa patologia. Esses conceitos vão nos servir de base para que possamos discutir as implicações do processo de inclusão escolar desses indivíduos. Mas você poderá constatar também que este capítulo é o mais complexo do nosso caderno de estudos. Ele trará uma série de terminologias novas que normalmente não utilizamos no nosso cotidiano e que procurarei exemplificá-las e ilustrá-las para facilitar a sua compreensão. Mas o que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral é o resultado de uma lesão ou de um mau desenvolvimento do cérebro. Essa lesão ou esse mau desenvolvimento ocorre no cérebro de uma criança com menos de 3 anos de idade e esses distúrbios podem acontecer durante a gestação, durante o parto ou depois do parto. O que precisa ficar claro é que, apesar de ser denominada paralisia cerebral, o cérebro não paralisa, mas sofre uma lesão devido a vários fatores, como malformações congênitas, hemorragias, complicações na gestação, infecções, traumatismos no crânio e principalmente pela falta do suprimento de oxigênio necessário ao cérebro do bebê, que, como já vimos, pode ocorrer antes, durante ou depois do parto. Essa lesão, então, não é progressiva. Ela ocorre em um dado momento e não evolui, ou seja, permanece durante toda a vida no mesmo local e com as mesmas dimensões. Você verá que, em função da lesão no cérebro, essas crianças vão apresentar um atraso ou uma interrupção no seu desenvolvimento neuropsicomotor. E esse atraso se dá porque o cérebro que apresenta uma lesão não comanda de forma correta os movimentos do corpo. Então, em função dessa falta adequada de controle, essas crianças apresentam padrões anormais em suas posturas e em seus movimentos, ou seja, posturas estranhas que não são vistas em nenhuma fase do desenvolvimento de uma criança dita normal, como as que estamos vendo agora nessas figuras. Só que o que determina esses padrões anormais de movimento é a alteração que as crianças com sequela de paralisia cerebral apresentam em seu tônus muscular. Mas o que vem a ser o tônus muscular? O tônus muscular pode ser definido como o grau de contração permanente a que todos os nossos músculos são submetidos. Essa contração permanente é controlada pelo nosso cérebro e permite que consigamos realizar movimentos voluntários ou involuntários com qualidade e de forma harmoniosa. Mas a criança com sequela de paralisia cerebral apresenta um tônus muscular anormal. Isso significa que essas crianças podem apresentar um tônus muscular abaixo do normal, como estamos vendo, um tônus acima do padrão normal, como neste caso da figura, e em alguns casos percebemos uma oscilação entre o tônus abaixo do normal e o tônus acima do normal. O tônus, então, apresenta-se de forma flutuante, ou seja, fica variando o tempo inteiro, como podemos observar neste vídeo. Esses tipos de tônus anormal podem se manifestar de 3 formas diferentes, dependendo da região do corpo onde eles aparecem. Essas formas são a hemiplegia, a diplegia e a quadriplegia. Nós temos um quadro de hemiplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal se apresentam na metade do corpo, ou seja, temos um comprometimento em todo o lado direito ou todo o lado esquerdo do corpo da criança. Temos um quadro de diplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal comprometem todo o corpo da criança. Mas essas alterações são mais evidentes na região do quadril e nos membros inferiores, como podemos observar nesse vídeo, onde a criança apresenta apenas desequilíbrio ao caminhar. Então, em casos mais leves, não se percebe nenhum comprometimento nos membros superiores.
Temos um quadro de quadriplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal se manifestam em todo o corpo da criança. A quadriplegia é a forma mais grave de paralisia cerebral, pois todo o corpo da criança é gravemente comprometido. Mas você deve estar se perguntando como e quando se percebe que a criança teve uma paralisia cerebral. A criança que sofreu uma lesão cerebral vai apresentar uma série de sinais e sintomas que vão aparecendo de forma gradativa. Então, quanto mais grave for a lesão que ela apresenta, mais cedo se perceberá o problema, pois seus sinais e sintomas se manifestam desde o nascimento e evoluem com o seu desenvolvimento. Já em uma lesão menos grave, os primeiros sinais da paralisia cerebral podem não ser percebidos nos primeiros meses de vida, mas vão sendo evidenciados com o crescimento da criança. Então, as consequências da paralisia cerebral, chamadas sequelas, variam de indivíduo para indivíduo, sendo que na sua forma mais leve podemos observar apenas movimentos desajeitados, mas na sua forma mais severa se pode perceber falta de controle muscular, afetando profundamente os movimentos de todo o corpo. Além dessas alterações motoras, as crianças com esse tipo de lesão podem apresentar também algum outro problema associado, como déficit cognitivo, de fala, visual, auditivo e de deglutição. Em nosso caderno, no capítulo 2, você verá também exemplos de recursos utilizados para facilitar o desempenho das atividades escolares de alunos com paralisia cerebral e exemplos práticos sobre a inclusão dessas crianças no ensino regular. Olá! No capítulo 3, veremos os conceitos e particularidades dos diferentes tipos de distrofias musculares e discutiremos também as implicações do processo de inclusão desses alunos no ensino regular. As distrofias musculares são um grupo de doenças hereditárias de causa genética que afetam diferentes grupos musculares. As distrofias musculares são determinadas por herança cromossômica porque existe um gene defeituoso. Diferentemente dos indivíduos com sequela de paralisia cerebral, os portadores de distrofias musculares não apresentam sintomas da doença ao nascer. Essas crianças nascem com a doença, mas não apresentam alterações no seu desenvolvimento motor, pois caminham na idade compatível e os sintomas surgem de maneira progressiva, comprometendo o tecido muscular de forma irreversível. Em função do comprometimento muscular, esses indivíduos vão se tornando dependentes com o passar dos anos, necessitando então de cuidados especiais e também podem ir a óbito. As distrofias musculares não têm cura e também causam deficiência física. Dentre as distrofias musculares que apresentaremos em nosso caderno, discutiremos com mais profundidade a distrofia muscular de Duchenne, porque é a mais grave e incapacitante dentre as distrofias musculares infantis e se manifesta em indivíduos do sexo masculino. Essa patologia se caracteriza pela perda de força muscular de forma gradativa, com destruição e degeneração das fibras musculares e pela substituição do tecido muscular por tecido adiposo, ou seja, gordura. Seus primeiros sintomas se manifestam por volta dos 3 a 6 anos de idade, quando a criança começa a cair com facilidade e frequência, e gradativamente vai apresentando dificuldades para correr, pular e subir escadas. Aos poucos, começam a andar nas pontas dos pés, o que provoca uma série de alterações posturais. Surge, então, a dificuldade progressiva em erguer-se do chão, levantando-se de uma forma anormal e característica da doença, chamada de levantar miopático, como podemos observar neste vídeo. No levantar miopático, o menino firma os membros inferiores utilizando os membros superiores para se levantar, subindo em si mesmo. No início da adolescência, esses meninos perdem a capacidade de andar e passam a fazer uso da cadeira de rodas para se locomover. E frequentemente ocorrem comprometimentos da coluna vertebral, como a escoliose, que é um desvio lateral da coluna, como podemos observar nesta imagem. Esse tipo de alteração gera um enfraquecimento da musculatura do tronco e a criança não consegue se manter ereta quando sentada, comprometendo também sua capacidade respiratória. Progressivamente, ocorre a perda dos movimentos dos membros superiores, com perda da capacidade de movimentação das mãos, e a criança torna-se totalmente dependente para as atividades de vida diária, como higiene, alimentação, vestuário, brincar e escrever. No caderno de estudos, discutiremos também a inclusão dos alunos com esse tipo de distrofia muscular
e você poderá ter acesso a exemplos práticos de inclusão. No capítulo 4, você irá compreender os conceitos e particularidades dos diferentes tipos de lesões medulares e poderá estabelecer a relação entre as lesões medulares, a paralisia cerebral e as distrofias musculares. Neste capítulo, você conhecerá também as características da coluna vertebral e o funcionamento da medula espinhal, para poder compreender melhor como se processam as lesões medulares. A lesão medular ocorre quando a medula espinhal é danificada como resultado de um trauma, por uma doença ou por defeito congênito, provocando alterações na sensibilidade e na função motora. Assim, os movimentos e sensações corporais estarão parcialmente reduzidos ou totalmente perdidos abaixo da região onde houve a lesão da medula espinhal. Em nosso caderno de estudos, você verá que as lesões medulares podem ter origem congênita ou adquirida. Na de origem congênita, também chamada de espinha bífida, a lesão ocorre ainda no útero e está presente ao nascimento. Essa lesão se dá por uma falha no fechamento das estruturas que envolvem a medula espinhal, danificando-a, podendo se manifestar por um cisto na região onde houve falha no fechamento das estruturas, como você pode observar nessa figura. Dependendo do grau de comprometimento da medula, neste tipo de lesão, as sequelas podem ser mínimas ou mais severas, incluindo paralisia flácida da cintura para baixo, diminuição da força muscular, diminuição ou perda da sensibilidade, incontinência urinária e fecal, entre outras alterações. A lesão medular adquirida pode ser chamada também de lesão medular traumática. Pode ocorrer em todas as faixas etárias e é proveniente de um trauma que provoca a lesão da medula espinhal. Esse trauma pode ter como causas principais as quedas, os acidentes automobilísticos, as agressões por arma de fogo e mergulhos em água rasa. As lesões medulares traumáticas podem ser classificadas em tetraplegia e paraplegia, dependendo da região da medula que sofre o trauma. A tetraplegia se refere à lesão da medula espinhal na região cervical, onde ocorre perda ou diminuição da movimentação e da sensibilidade abaixo desta região, comprometendo o tronco, os membros superiores e membros inferiores, diminuindo a função dos órgãos pélvicos, em alguns casos comprometendo também a função respiratória. A paraplegia determina a diminuição ou perda da movimentação e da sensibilidade do tronco ou parte dele e de ambos os membros inferiores, podendo haver também a diminuição da função dos órgãos pélvicos. Neste caso, a lesão da medula espinhal ocorre nas regiões torácica, lombar ou sacral. Na paraplegia, a função do membro superior está preservada. Assim, a incapacidade na lesão medular varia de acordo com a gravidade e o local onde ocorreu a lesão. O tratamento das sequelas provocadas por uma lesão medular visa a independência funcional do indivíduo e, para tanto, utiliza-se também de tecnologias assistivas para facilitar a execução das suas atividades, como cadeira de rodas e veículo adaptado às suas necessidades. Mas, para que essas atividades possam ser desempenhadas, torna-se necessário haver condições de acessibilidade nos ambientes físicos frequentados por esses indivíduos. Em nosso caderno de estudos, você poderá se aprofundar nesse tema, adquirindo os subsídios necessários para conseguir relacionar as sequelas determinadas pelas lesões medulares com as determinadas por outras causas de deficiência física estudadas até aqui. Neste capítulo, abordaremos a inclusão escolar do aluno com deficiência física e suas principais características. Essas características nortearão a construção de uma prática pedagógica voltada às reais necessidades dos deficientes físicos. Em nosso caderno, você encontrará também vários recursos que podem ser utilizados no sentido de minimizar as limitações ou dificuldades funcionais, motoras e sensoriais desses alunos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Como vimos anteriormente, esses recursos são chamados de tecnologias assistivas. Assim, para que cada recurso selecionado possa favorecer as atividades acadêmicas dos alunos com deficiência física, precisamos, antes de tudo, entender que, para a execução de qualquer atividade proposta, essas crianças devem estar devidamente posicionadas.
pois a postura e o equilíbrio são a base da atividade motora, que por sua vez é a plataforma onde se apoiam os processos de aprendizagem. O professor deve ser o principal idealizador desses recursos, voltando seu olhar para este aluno nas atividades de sala de aula, buscando identificar a necessidade de cada um. Vejamos agora alguns exemplos desses recursos, como posicionadores que melhoram a apreensão de lápis e canetas, tesouras adaptadas, alfabetos móveis que facilitam a escrita e leitura dos alunos que não apresentam motricidade suficiente para escrever, métodos de comunicação alternativa, teclados adaptados, mouses adaptados e monitores sensíveis ao toque. Assim, os recursos pedagógicos podem ser criados ou adaptados pelo professor, com o intuito de contribuir com o sucesso educacional de seus alunos. Então, ao discutirmos a inclusão escolar dos alunos com deficiência física, torna-se pertinente refletir sobre o preparo dos professores que trabalham com esses alunos, pois as orientações recebidas e os conhecimentos adquiridos por eles em sua formação talvez não sejam suficientes para desempenharem o papel que lhes é atribuído. Em nosso caderno de estudos, você poderá ter acesso às recomendações estabelecidas por lei que tratam das orientações a serem seguidas para que o ambiente escolar seja considerado acessível. São exemplos disso: sinalização de acessibilidade, larguras de corredores e desníveis, entre outros. Esperamos que os conteúdos oferecidos a você nesta videoaula e no caderno de estudos possam propiciar a relação entre o saber e o fazer, favorecendo assim a construção de sua prática pedagógica.